Bom dia, Bruno, por Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, domingo pela manhã, batizados em Moisés. Olha só, quando a gente abre lá em 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 11, você vê ali um relato extraordinário de Paulo, um relato surpreendente ali de como o povo de Israel, lá no livro do Êxodo, ele foi liberto do deserto, passou ali pelo deserto, caminhou 40 anos no deserto para chegar a Canaã, terrena, a terra prometida, e ali ele usa como exemplo o povo antigo. E eu falei na lição passada da palavra do Senhor que a gente usa algumas marquetes que são usadas aqui pelos apóstolos, principalmente por Paulo. Ele conta muito a história do povo de Israel, o que aconteceu, e nesse capítulo específico aí, no capítulo 10 de 1 Coríntios, do 1 a 11, ele cita justamente essa jornada do povo de Israel. E lá tem alguns detalhes muito importantes. É interessante que a gente vê ali que Moisés, divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que foi mostrado a você no monte. Então esse era um processo também que ele passou ali no deserto, e Deus ele disse a Moisés: tenha cuidado, tudo que você vai fazer do santuário é conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então a gente já vê aí que existe uma maquete extraordinária mostrada ali através do santuário. Mas nesse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 10, é contado ali a história do povo de Israel. Eles foram ali no deserto, tinha uma nuvem que durante o dia empatava de que o sol fosse tão bravo ali, queimasse eles, e durante a noite uma coluna de fogo que os aquecia no frio tremendo do deserto. Então, tudo isso eles viram a água sair da rocha, eles viram o mar se abrir, eles viram o maná descer do céu, eles viram o poder de Deus, o poder de Deus sendo manifestado quando Moisés toca na rocha e da rocha sai água. Então eles viram eventos extraordinários. Então essas passagens ela destacam a relação direta entre as realidades celestiais e terrestres. E em seguida apresenta uma citação do Êxodo 25, verso 9, em que Deus tinha mandado Moisés construir o santuário no deserto, de acordo com o modelo que foi mostrado. A questão é que o santuário terrestre, em seus rituais e procedimentos, era um exemplo, símbolo e modelo do que aconteceu, do que acontece no céu, com Jesus como sumo sacerdote no santuário celestial. Hebreus a gente vê falando que Jesus é o sumo sacerdote. Então olha só, nesses textos a gente aprende uma coisa interessante. O que Paulo quis dizer, o que Paulo quis comunicar aos seus leitores em Corinto quando se referiu a exemplos. Tem uma coisa interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9, que ele diz que muitos daqueles povos, eles foram infiéis a Deus e morreram quase 23 mil pessoas. Olha só que interessante, a gente quando olha para cá, no verso 9 ele diz assim: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Paulo aqui nos está nos dando um conselho que a gente devemos sim estar ligado na palavra de Deus, ver esses exemplos que aconteceram de homens que foram rebeldes para com o Senhor e eles mesmos se destruíram. A gente vê o exemplo ali quando o maná caía todos os dias, eles iam lá e colhiam o maná e comia. Eles se lembraram das panelas de carnes que havia no Egito, eles choraram, eles clamaram, eles plantearam ali atrás, eles diziam assim: nós tínhamos as panelas de carne no Egito, a gente tínhamos uma alimentação boa, e para a gente ver esse maná. Então eles vão até Moisés, eles clamam ali a Moisés, eles acusam Moisés, a ponto de querer voltar para o Egito, e Deus manda o maná para eles, e era o maná que eles comiam ali direto. Mas eles não queriam maná, eles queriam as panelas de carne. E Deus manda as codornizes para ir ali para eles se alimentarem. Consequentemente, aparece serpente e eles são morridos ali em Números capítulo 21. A gente vê esse relato. Agora, olha só que interessante. Verso 12, Paulo nos dá um conselho. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. É um conselho que ele está nos dando. A gente está vivendo essa mesma jornada, irmãos.
esses 40 anos que eles passaram, saíram do Egito ali, estão nessa jornada. O Egito simboliza o mundo. E a gente, quando vive no mundo de pecado, aqui também Paulo cita o batismo em Moisés, quando eles saíram das águas ali, eles foram batizados porque era uma nova vida, saíram da escravidão do Egito e agora estava caminhando para a Canaã terrestre, uma terra que manava leite e mel. Nós também, quando a gente saímos do mundo, da escravidão do pecado, e estamos com Cristo, estamos numa jornada tremenda e precisamos continuar constantemente, estar ligado na videira que é Cristo Jesus. E para finalizar, o texto que eu gosto muito desse capítulo é o versículo 13 do capítulo 10, que diz que não veio sobre vós tentação que não fosse humana. Entretanto, junto com a tentação vai vir um livramento. E Jesus Cristo vai estar com você para te fortalecer. Basta você permitir que Ele habite na sua vida. Então que Deus abençoe você nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Grandioso Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Continua conosco, Senhor. Nos ajuda com Teu Santo e Bom Espírito a permanecer firme aos princípios da Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.